Olá e bem-vindo de volta à nossa série sobre ferramentas de desenvolvimento. No episódio de hoje, vamos explorar o React, uma das bibliotecas JavaScript mais populares para a construção de interfaces de usuário. Mas, afinal, o que torna o React tão popular? E como ele pode transformar a forma como você desenvolve aplicações web? É isso que vamos descobrir agora. Vamos começar pelo básico. O React é uma biblioteca JavaScript criada e mantida pelo Facebook, focada na construção de interfaces de usuário. Ao contrário de frameworks completos, como Angular, o React se preocupa apenas com a camada de visualização. Ele não impõe uma arquitetura de aplicação inteira, te dando liberdade para escolher outras ferramentas. De acordo com a documentação oficial, o React permite criar componentes reutilizáveis que controlam seu próprio estado e podem ser combinados para formar interfaces complexas. Ele foi lançado em 2013 e, desde então, se tornou uma das ferramentas mais queridinhas no desenvolvimento front-end. E não é por acaso. Uma das primeiras coisas que chamam a atenção no React é a sintaxe chamada JSX. O que é JSX? É basicamente uma extensão do JavaScript que permite escrever uma espécie de HTML dentro do código JavaScript. Mas calma, JSX não é HTML de verdade. É uma forma mais declarativa de descrever a interface, que o React depois traduz para o que o navegador entende. Olha só esse exemplo básico. Por trás dos panos, isso vira uma chamada para react.createElement, que monta o elemento na tela. Se tem uma palavra que você vai ouvir muito no universo React, é componente. No React, tudo é baseado em componentes, pedaços de código que representam partes da interface. Existem dois tipos de componentes: componentes de classe, mais antigos, e componentes funcionais, que são os mais utilizados hoje, principalmente com a chegada dos hooks. Veja como é simples criar um componente funcional que exibe uma saudação. E sabe o que é melhor? Você pode combinar vários desses componentes para construir telas inteiras, como se estivesse montando um Lego. Dois conceitos que você precisa dominar no React são o state e as props. Props são como parâmetros, informações que você passa de um componente pai para um filho. Elas são imutáveis, ou seja, o filho não pode alterar essas informações. State é como a memória interna do componente. Serve para armazenar dados que podem mudar ao longo do tempo. E sempre que o estado muda, o React atualiza automaticamente a interface. Veja um exemplo de componente com estado usando o hook useState. As props definem o que é passado de fora, e o state controla o que muda internamente no componente. No React, você pode criar interfaces que se adaptam a diferentes situações, usando a renderização condicional. Por exemplo, mostrar uma mensagem se o usuário estiver logado ou um botão se ele não estiver. E quando você quer renderizar listas, usa o método map. Assim. Só não se esqueça de adicionar a prop key, que ajuda o React a identificar cada item da lista. Os hooks mudaram completamente a forma de trabalhar com o React. Com eles, você consegue adicionar funcionalidades como estado e efeitos colaterais dentro de componentes funcionais. Já vimos o useState. Agora veja o useEffect, que permite, por exemplo, buscar dados de uma API quando o componente é montado. O array vazio indica que esse efeito só roda uma vez, quando o componente aparece na tela. Quando você cria uma aplicação com React, normalmente ela é uma SPA, Single Page Application, ou seja, não recarrega a página a cada navegação. E quem cuida da navegação é o React Router, uma biblioteca que permite definir rotas dentro da sua aplicação. Veja um exemplo básico de configuração. Assim, quando o usuário acessa About, o React exibe o componente About sem recarregar a página.
Para recapitular, hoje conhecemos o React, uma das bibliotecas mais usadas no mundo para desenvolvimento front-end. Falamos sobre seus conceitos fundamentais: JSX, componentes, estado, props, hooks e também sobre navegação com React Router. O React é uma ferramenta poderosa e, dominando esses conceitos, você estará preparado para criar interfaces modernas, rápidas e escaláveis. No nosso próximo episódio, vamos falar sobre o Vite, uma ferramenta incrível que promete acelerar o desenvolvimento front-end. Te espero lá. Até mais!